Senhoras e senhores, boa tarde. Obrigado à presença dos acadêmicos que aqui se encontram. Zé Murilo, Edmar Baixa, Alberto da Costa Silva e Alberto Venâncio Filho. Obrigado à presença de vocês também. Eu queria alertar, sobretudo, ao orador, Simões Fássima, que esta sessão está sendo apresentada concomitantemente pelo canal Play Futura. Então, nós estamos em plena época também de valorização da internet. Simões Fássima, que vai falar hoje sobre perspectivas do novo ensino médio brasileiro, dando sequência ao ciclo que se iniciou semana passada com a palestra do professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira sobre o ensino superior. Simões Fássima estudou Sociologia e Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um mestrado em Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no Chile, e é doutor em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Nos últimos anos, tem trabalhado em temas de educação, ciência e tecnologia e políticas sociais, sempre com grande respeito. Foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Na USP, foi professor de Ciência Política e diretor científico do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior entre 90 e 94. Foi presidente do IBGE entre 94 e 98. Foi professor visitante nas universidades de Colômbia, Stanford, Califórnia e Harvard. É membro da Academia Brasileira de Ciências, tem a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e é comendador da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Seu livro mais recente é Situação e Caminhos do Ensino Médio e Técnico no Brasil, São Paulo, Fundação Santiliana. Entre suas publicações destacam-se Education in South America, Higher Education in the BRICS Countries Investigating the Pact Between Higher Education and Society, Brasil, a Nova Agenda Social, Políticas Educacionais e Coesão Social, University and Development in Latin America, Os Desafios da Educação no Brasil, Pobreza, Exclusão Social e Modernidade, Bases do Autoritarismo Brasileiro, Um Espaço para a Ciência, The New Production of Knowledge. E, como vocês veem, é uma vida plena de realizações e com muito respeito da comunidade científica do nosso país. Conforme eu disse, Simões Fássima tem o tempo de uma aula, prorrogável naturalmente. Não há perguntas, porque essa é a praxe da casa, e ele falará o tempo de uma aula um pouco mais, se for necessário. Com a palavra, Simões Fássima. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui e falar para essa plateia. Eu gostaria, talvez, de começar uma observação mais geral. Quer dizer, nós estamos, nesse momento, uma situação difícil em relação à educação brasileira, não é? A minha sensação é que nós estamos fazendo, como muito comum no Brasil, uma discussão errada. Não é? Quer dizer, de um lado, o atual governo dizendo que tudo que o Ministério da Educação fazia era muito ruim, e as pessoas do Ministério da Educação diziam que esse governo era muito ruim, mas o que eles faziam era muito bom. Não é? Eu acho que o problema é que, na verdade, o que estava acontecendo antes não era bom. Não é? E precisaria ser mudado, mas não pelas razões que estão agora na discussão. Quer dizer, o problema da educação no Brasil não é um caso de polícia, não é um caso de uma lava-jato da educação, não é? Nem é um problema ideológico, não é? Mas é um problema de um sistema que cresceu sem controle. Ele atingiu uma proporção enorme, ele triplicou em 10 anos o gasto ou mais do que isso. Não é? É o segundo orçamento depois da saúde no Brasil nesse momento, e a qualidade da educação no Brasil ela não anda, ela fica parada, ela não avança. Então, existem problemas profundos na maneira que esse sistema foi criado, e ele não... é muito difícil discutir o que está acontecendo, o que aconteceu que levou a essa situação.
Eu acho que esse caso do ensino médio ele é um bom exemplo, não é? Do que está acontecendo. Eu tenho um textozinho que eu vou seguir aqui, mas eu gostaria de mencionar, talvez, a questão mais central, é que o governo, que foi na época do governo Tancredo Neves, perdão, do governo agora do ano passado, onde se fez a nova lei do ensino médio, não é? E essa lei foi lançada sem que tivesse um documento que explicasse com clareza qual era a ideia, não é? Em qualquer outro país, eu acho que quando você faz uma reforma profunda na educação, você publica um white paper, você publica um documento, não é? Que diz, olha, nossa ideia é essa, nós queremos fazer isso, o problema tal é esse. Isso não foi feito, não é? De repente, você tinha um texto de uma medida provisória, não é? E depois, então, começou uma discussão a respeito dos detalhes da medida provisória, mas a discussão mais profunda sobre quais são os temas, quais são as questões, o que se pretende fazer, isso nunca foi feito. É isso que eu gostaria de fazer hoje aqui, mencionar alguns, talvez 4 ou 5 pontos que me parecem fundamentais dessa discussão, que não foram discutidos explicitamente. Rapidamente, para mencionar, não é? O governo de Temer, em setembro de 2016, encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória alterando a Lei de Diretrizes e Bases da parte que afeta ao ensino médio, não é? E isso teve um período de discussão na Câmara de Deputados e foi homologado como uma lei alguns meses depois, e depois estava previsto que o Ministério da Educação deveria elaborar as bases nacionais curriculares do ensino médio, né? Isso foi apresentado do governo passado, nos últimos dias do governo passado, que foi até o final, né? Uma série de documentos o governo tentou concluir antes de terminar seu governo, né? E a ideia seria que, depois de terminado essa base curricular, que aparentemente está pronta, pelo menos no papel, haveria 2 anos para implementar um novo modelo. Bom, a inovação mais importante dessa nova lei foi a transformação do currículo único, que vigorava até então, que cerca de 13 matérias obrigatórias, em uma combinação de uma parte comum e uma parte diferenciada, em que os alunos deveriam fazer todo mundo essa parte comum e depois poderiam optar por uma linha diferenciada, poderia ser em 3 ou 4 áreas diferentes, é um dos pontos complicados dessa legislação, o que é isso, quais são essas áreas. E outra coisa importante é que ele traz para dentro do ensino médio o ensino técnico ou ensino profissional de nível médio, ou que se chama ensino vocacional. Antes dessa nova legislação, se uma pessoa no Brasil quisesse fazer o ensino técnico, ela teria que fazer todo o ensino médio, umas 13 matérias obrigatórias e mais o ensino técnico, né? E com a nova legislação, o ensino técnico passa a ser uma das opções do aluno, e tendo como demais a parte comum. A lei também estabelece um prazo para que a carga horária dos cursos passe de 2.400 a 3.000 horas, isso significa de 4 a 6 horas diárias de aula, não é? Estimula a criação de escolas de tempo integral, e há toda uma orientação para que o ensino não seja organizado por disciplinas acadêmicas, como português, matemática, história, biologia, mas por competências e habilidades a serem estabelecidas no documento da Base Nacional Curricular Comum. Essa proposta foi muito discutida, foi muito contestada. A minha avaliação pessoal tem sido de que a nova lei ela avança no sentido de que ela procura romper um sistema que era evidentemente insustentável, esse é do modelo único, obrigatório para todo mundo, mas ela, ao mesmo tempo, eu acho que ela não faz isso bem. Eu acho que ela deixa uma série de problemas que não são bem resolvidos, não foram bem equacionados. Então, são essas coisas que eu gostaria de discutir, alguma delas, nessa minha apresentação. O primeiro dilema que eu vou falar em 4 ou 5 dilemas, que eu acho que são bastante centrais. O primeiro desse dilema é como manter um padrão de qualidade no ensino médio e lidar com a desigualdade, não é? Essa é uma característica do ensino brasileiro. O alunado que entra no ensino ele é muito desigual, a própria rede escolar é muito desigual, né? No ensino médio, a grande maioria das escolas são escolas públicas estaduais,
não é? O aluno, há dados de avaliações brasileiras, avaliações internacionais, que mostram que esses alunos chegam em grande quantidade com competências muito limitadas em termos de português e matemática, não conseguem ler direito um texto, não conseguem escrever, não conseguem manipular os conceitos mais básicos de matemática, não é? E a questão é o seguinte, o que você... E a ideia que havia até então, e foi muito discutida nesse debate, é que você tem que manter o padrão, você não pode abaixar o padrão. O que você faz quando você recebe um alunado com essas características e você diz, bom, nós queremos que ele termine sabendo tudo isso de física, química, matemática, biologia, história, etc. O que você faz com isso? Como é que você lida com esse problema? Não é? Essa questão ela não foi discutida explicitamente, mas é um problema bastante central. Não é? O que tem acontecido historicamente é que isso funciona como um grande filtro. Cerca de 1/3 dos alunos que chegam ao ensino médio não terminam. É mais ou menos isso. Né? E dos que terminam, você tem depois esse grande filtro, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, onde entram 5 milhões de candidatos por ano disputando 300 mil vagas nas universidades federais. E a gente sabe o resultado, é uma loteria de cartas marcadas. Se seu pai tem nível superior a sua mãe e você estudou numa escola particular, você vai ter lá os 600, 700 pontos necessários para entrar num bom curso numa universidade federal. Se você vier de uma família pobre, né, e que não teve educação, você não tem chance. Você vai ter 500, 600 pontos e você não vai conseguir entrar. E não importa se você é negro ou branco. Na política de cotas, que supostamente é para dar acesso para pessoas que ou sejam pobres, ou venham de escolas públicas, ou sejam, né, socialmente em pior condição, eles têm que competir do mesmo jeito, porque você também tem, se você olhar a nota de corte para você entrar numa boa faculdade, digamos, prestigiada no Rio de Janeiro, pelo sistema de cotas e pelo sistema geral, é mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, o sistema de cotas ele também discrimina contra quem vem de uma escola pior, de uma família pior, etc. Então, eu acho que o resultado dessa política de manter o padrão único para todo mundo é que você acaba fazendo duas coisas. Ou você bota um padrão alto, replica esse padrão no Enem e elimina, você discrimina as pessoas, ou então você baixa o nível e aprova as pessoas, aprova todo mundo. Na verdade, eu acho que acontecem as duas coisas. Né? Você, por um lado, os cursos, principalmente na rede pública, eles baixam o padrão, né, para não ter grandes taxas de reprovação, né? Então você aprova as pessoas, mas depois elas são eliminadas na prova do Enem. Isso, evidentemente, coloca uma questão que precisa ser tratada. Eu lembro uma vez uma apresentação de alguém do Canadá, e eles, eu acho que era de Ontário, e eles diziam como é que eles enfrentam a questão da diferenciação no ensino médio. Não é só um problema brasileiro. Quer dizer, qualquer país, se você olhar os dados da OECD, os dados do PISA, você tem uma distribuição normal de competências. 20, 25% dos alunos na Europa também chegam mal no ensino médio. Né? No Brasil é 70%, 80%, mas de qualquer maneira, todo mundo, esse problema, eles têm que lidar com a desigualdade. O que dizia a pessoa de Ontário é o seguinte, não, nós temos 3 tipos de alunos que chegam no ensino médio. Tem alguns que chegam no ensino médio com o objetivo de se formar e entrar para uma universidade. Outros chegam no ensino médio, mas depois eles vão querer entrar imediatamente no mercado de trabalho. Né? E tem um outro que é uma formação mais geral, não é que ele precise ter uma vocação, uma formação técnica profissional, mas ele não vai continuar estudando. Então, nós temos que atender de maneira diferenciada a públicos diferentes. Né? Essa questão foi muito complicada na discussão. Houve muita gente que dizia que você não podia facilitar ou diferenciar o currículo porque você estaria afetando os direitos de aprendizagem da população. Todo mundo tem direito de ter uma aprendizagem, que é um bom direito, né, mas precisa ver se as pessoas conseguem aprender tudo. Né? Eu acho que essa é uma discussão que ela deveria estar, digamos, no centro da discussão né, do ensino médio, e essa discussão ela não foi feita de maneira explícita. O segundo dilema, que eu acho que é muito importante, é a questão do currículo único ou do currículo diferenciado, ou a questão das opções. Não é? Digamos, mesmo que todos tivessem condições de seguir um currículo de alto padrão, que não é o caso, não é? Caberia em pergunta de quanto que você precisa ensinar, o que é esse currículo comum para todo mundo, não é? O que é que todo mundo precisa aprender. Não é? Um argumento
a favor do currículo único é quando o jovem tem 15, 16 anos de idade, que é a idade que ele entra no ensino médio, ele não tem condições ainda de optar. Será que ele vai optar por uma linha mais da engenharia, mais das humanidades, mais das ciências sociais? Então, se você encaminhar o jovem já para uma direção ou outra na cidade, você está criando dificultando a possibilidade dele tomar uma decisão mais amadurecida mais para frente. É um argumento ponderável, mas, por outro lado, a ideia de que você ensinar tudo para todo mundo é que você não vai conseguir cumprir isso. Às vezes, quando eu discuto isso, eu lembro que o Leonardo da Vinci talvez tenha sido a última pessoa na história que sabia tudo, ele conhecia todas as ciências, dizem. Não é? Hoje não é possível mais, quer dizer, a quantidade de conhecimentos, a área de estudo, o desenvolvimento da ciência, naturais e sociais, enfim, tudo isso é tão grande que você não tem, na verdade, espaço para você querer ensinar tudo. Se você quiser pretender fazer isso, você vai dar uma pílula de um pouquinho de cada coisa e você vai não dar ao estudante a possibilidade dele aprofundar em alguma coisa. Não é? Eu acho que a experiência dos países onde o ensino médio é mais bem sucedido é que você não define necessariamente aos 15 anos que ele vai ser um engenheiro especializado na área tal, daqui a 10 anos, para você dizer, bom, você vai mais para a área de matemática, você vai mais para a área das ciências sociais, ou faz alguma combinação de 2 ou 3 coisas e aprofunda. A ideia do aprofundamento, que é uma ideia muito importante. Não é? Você, para aprofundar, não pode aprofundar em tudo, você tem que aprofundar em algumas coisas. Então, você tem que criar opções, não é, com possibilidade de aprofundamento. Eu acho que esse é um ponto fundamental, não é? E que é o que justifica, em princípio, esse modelo de você oferecer opções. Não é? Eu gostaria de lembrar que a pretensão de um currículo único tradicional, não é? Ela tem uma história muito antiga. Eu acho que tem a ver com toda a ideia da educação que forma o gentleman, que forma um homem educado. Não é? A ideia, o velho ideal do mens sana in corpore sano. Você está formando pessoas que são pessoas com uma cultura geral para a vida, digamos, plena, você pode dizer isso. Na tradição inglesa, você tem toda a discussão sobre o gentleman's education. Não é? Como é que você forma uma pessoa que vai ter uma formação, a cultura que se espera de um gentleman. Não é? A França com o liceu, a Alemanha com o ginásio, né? São instituições que não são para todo mundo, né? Que vêm de um passado de uma educação muito elitista, né? E onde uma parte da população vai ter uma educação culta, uma educação mais sofisticada, que é uma marca distintiva, na verdade, de um estrato social, de uma classe social. Não é? Você pode discutir até que ponto que essa educação é a única possível ou não, que outras coisas a pessoa poderia estar aprendendo ou não. Há uma discussão sobre isso, não é? Mas eu acho que uma coisa que é muito clara é que essa educação tradicional, ela não é só uma formação para a educação superior, mas é uma formação para um status social. Você tem que falar uma linguagem correta, você tem que ter um estilo, você aprende a se comportar de determinada maneira, que é típico daquela classe social. Esse modelo no Brasil é o modelo da reforma de Capanema dos anos 40. E ele, basicamente, é o modelo que vigora até agora. Né? A reforma de Capanema dos anos 40, ela previa também o seguinte: o povão vai fazer escola primária, e depois a gente vai ter algumas escolas de ofício, da agricultura, da indústria, etc. E depois a elite vai fazer o ensino médio, né? E depois vai para a universidade. Né? E aí ele vai aprender no ensino médio latim, vai aprender coisas gerais de ciência, você vai fazer um homem culto. Não é? E depois ele vai para a profissão liberal. A profissão liberal, classicamente, medicina, direito, e a gente lembra que antigamente, para você fazer medicina, você tinha que saber latim, né? Era mais importante do que outras coisas. Direito também, claro, até muito recentemente. Né? Quer dizer, a parte cultural da educação é muito importante, porque a formação profissional não é só uma formação técnica de aprender o conteúdo daquilo, mas é uma formação cultural que tem a ver com o status da profissão. Isso sempre foi assim nas universidades tradicionais. Aí você tem uma crítica que hoje em dia é muito comum a essa educação tradicional, que é a crítica que em inglês se fala de white dead men, os homens brancos e mortos. Não é? Quer dizer, você ensina dos livros dos homens brancos e mortos, em vez de botar as mulheres e as pessoas vivas e os negros.
Não, quer dizer, há toda uma crítica muito grande, criticando o aspecto, digamos, tendencioso social desse tipo de educação tradicional. O que leva, às vezes, a teses relativistas extremas, dizendo que todas as culturas são equivalentes, que não existe distinção, não deve existir distinção entre cultura popular e cultura erudita, não é? Que todo conhecimento é relativo, que tudo depende do ponto de vista, não é? ou da narrativa, que a ciência, na verdade, ela é meio complicada porque os cientistas querem esconder o conhecimento do povo. Enfim, você tem todo esse discurso aí, né, que é uma crítica à educação tradicional. Eu acho que não é preciso endossar esse relativismo extremo, né, que eu certamente não endosso, para entender que, na verdade, existe muito de arbitrário também na definição de um currículo tradicional. Né? Eu acho que isso é uma questão complicada, como é que se lida com isso, como é que você, ao mesmo tempo, não abandona a ideia de que existem tradições intelectuais, tradições culturais, que os alunos, tanto quanto possível, devem aprender, ainda que não todas, mas em algumas áreas, né? Como é que a ciência não é qualquer ciência, não é o curandeiro da esquina não é igual ao médico, né? São duas coisas distintas, é importante mostrar isso. Né? Mas eu acho que você tem que fazer isso sabendo que também existe todo um condicionamento social dessas escolhas que são feitas. Eu acho que a outra coisa que é importante quando a gente fala dessa coisa da especialização é isso que eu mencionei anteriormente, que se você tem que dar espaço para as pessoas se aprofundarem. O aluno ele tem tempo, ele tem lá 3 anos, ele tem que poder se aprofundar em alguma coisa e você não pode pretender que ele faça tudo. Existe uma coisa muito comum, muito conhecida na área da educação, que é chamada taxonomia de Bloom, que é uma espécie de taxonomia muito utilizada na organização dos currículos escolares. E aí ele distingue 3 grandes domínios, que ele diz, da área do processo de conhecimento, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. São 3, e cada um desses, por sua vez, tem alguns componentes. Não é? O nível do lado cognitivo, que é o primeiro, ele distingue 6 níveis: o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Não é? E depois a parte mais afetiva, a parte mais emocional, o envolvimento com o tema, e depois a capacidade realmente de usar isso, que é o lado mais psicomotor. Não é? A educação completa ela deveria contemplar todos esses componentes. Não é? E se eu quiser que o aluno não fique só no nível mais superficial, que é o nível cognitivo, em que ele aprende o que está no livro e repete aquilo, não é? Se eu quero que ele avance, pelo menos no primeiro nível, não é? Ele entra nas partes de compreensão mais aprofundada, de aplicação, de uso, etc., você tem que dar tempo, você tem que dar condições de trabalho, de pesquisa, de funcionamento com isso. O que é mais uma razão para você entender que a boa educação ela é uma educação que ela tem que poder se aprofundar e ela não pode ser uma educação onde se ensina tudo. Você tem que oferecer opções. E a idade típica para você fazer isso é, normalmente, ao final da educação básica. Você supõe que esses conhecimentos mais gerais, a informação geral sobre a sociedade, conhecimentos básicos sobre matemática, sobre português, sobre língua, etc., isso se faz na educação fundamental até os 15 anos de idade. O aluno, um bom sistema escolar, que não é o caso do Brasil, né, mas ele deveria chegar aos 15 anos de idade já com essa base feita, né? E aí, em vários países, por exemplo, a Inglaterra é um deles, você avalia o jovem aos 15 anos. É aí que você faz a avaliação, não ao final do ensino médio. É aos 15 anos, mais ou menos aos 15 anos, porque aí você começa a direcionar. Quem vai ter condições de fazer um curso direcionado para a universidade, quem vai ter uma orientação mais vocacional e mais prática, né? Você começa a oferecer opções dentro do que as pessoas conseguiram até esse ponto. Bom, então, eu acho que quando você abre opções, você coloca a questão de o que deve ser, as pessoas podem notar, o que todo mundo tem que saber, qual é a parte comum. Né? Essa foi uma grande discussão em todas essas discussões sobre o ensino médio. Né? A ideia inicial era de que você deveria limitar bastante essa parte comum. Eu acho que havia um certo consenso, ninguém nega que o conhecimento do português, da língua, né, e o conhecimento do raciocínio matemático é uma coisa que perpassa a todo mundo, que você não pode deixar isso de lado.
Né? Agora, a discussão foi porque, digamos, houve toda uma mobilização da área pedagógica que queria colocando mais coisas dentro da parte comum. E a parte comum, no final, ela virou uma espécie assim, de miniatura do que era do currículo todo anterior. Não é? Ela, pela legislação, acho que são 33 mil horas, dos quais 1.200 são para a parte geral, eu me esqueci, 1.600 para a parte geral, eu acho que é isso. Enfim, ela foi crescendo, e tudo que se tentou deixar de fora acabou voltando para a parte comum, ela ficou uma coisa muito grande e meio que espremeu a parte opcional para fora. Eu acho que esse foi um dos problemas que aconteceu. De qualquer maneira, é uma discussão que eu acho que não ficou bem resolvido nessa questão. Eu acho que o outro dilema que é complicado e onde a discussão não avançou muito é a questão da formação vocacional, da formação técnica. Não é? Esse é um tema complicado, é um tema difícil, que todos os países, de alguma maneira, lidam com isso como uma questão problemática. Mas eu acho que é muito claro, quer dizer, se você olhar na Europa, né, e a maioria dos países asiáticos, você tem um sistema de formação técnica profissional separado do sistema de formação tradicional regular, do ensino médio regular. Né? A proporção de alunos que fazem esse tipo de curso pode ser 50%, 60%, 40%, mas é grande. Né? No Brasil, com esse novo sistema que nós tínhamos até agora, o aluno só pode fazer o ensino técnico se ele fizer também o outro. Né? É o único país do mundo onde é mais difícil ter a educação técnica do que só a educação secundária regular, porque você tem que fazer os dois. Né? Eu acho que você somando alunos que fazem o regular, combinam com o outro, etc., você vai chegar a talvez 15 ou 18% dos alunados que fazem alguma coisa na área técnica. Eu acho que existem vários problemas com isso. Quer dizer, um dos problemas é que há um componente social importante nessa diferenciação. Tipicamente, o aluno que vai para um curso técnico, profissional, ele tem uma pior formação, ele vem de condições sociais pior. Não é? Ele não teve a formação adequada para ser admitido ou para entrar no curso médio secundário regular, e a perspectiva de vida profissional dele não vai ser igual a de quem conseguiu um curso de nível universitário. Quer dizer, os dados do Brasil mostram que uma pessoa que termina o ensino médio e tem um curso técnico de nível médio, ele vai ter uma renda que vai ser, digamos, depende de vários estudos, mas entre 20% e 30% mais do que o outro que não tem. Mas se ele tiver um curso superior, ele vai ter uma renda que vai ser 2 ou 3 vezes maior. Né? Então, eu acho que claro, quando você começa a olhar isso, inclusive comparativamente em diferentes países, às vezes mais vale um bom curso técnico, por exemplo, na área de informática, do que um curso superior numa área de ciências sociais, mal dado, em que depois não tem nenhuma aplicação profissional. Né? Mas, se você olhar no geral, tem desvantagens do ponto de vista do aluno em fazer um curso técnico. Né? Por que no Brasil tanta gente procura fazer universidade? É porque a vantagem é muito clara. Mesmo se você fizer um curso técnico universitário muito ruim, né, as suas chances no mercado de trabalho vão ser muito melhores do que se você não tivesse feito. Você vai ganhar mais e você a empregabilidade vai aumentar. Então, é racional que as pessoas queiram fazer isso. Agora, o que acontece é que, como todo mundo quer fazer, o sistema ele é muito cheio de uma corrida de obstáculos, muita gente fica pelo caminho. Né? O aluno, digamos, o jovem aos 15, 16, 18 anos, ele não quer fazer o curso técnico porque ele quer fazer um curso superior, ele não vai conseguir fazer o curso superior e nem faz o curso técnico, ele fica sem nada. Né? E quando você oferecer uma possibilidade real de um curso técnico, e se você, além do mais, conseguir fazer o que sempre se busca, é que esse curso técnico não seja um caminho sem saída, mas que seja uma possibilidade de passaria onde ele possa depois continuar estudando, continuar levando esses créditos para um curso superior, não é? Você cria uma possibilidade de uma pessoa que tem mais dificuldades, precisa trabalhar, terminar o ensino médio já com uma capacitação profissional, que é valorizada no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, ela possa continuar estudando. Como é que os países europeus lidam com isso? Uma das maneiras que eles lidam com isso é que existe todo um tipo de ensino pós-secundário que não é necessariamente um ensino universitário. Você tem institutos técnicos, você tem centros tecnológicos, você tem todo um pedaço do ensino superior que ele é mais aplicado, que ele é mais prático, que ele é mais vocacional e que ele não se limita aos cursos tradicionais como nós temos de 4, 5 anos. Não é? Nós, no Brasil, não temos isso.
Nós temos uma coisa que se chama cursos tecnológicos, que são os cursos chamados curtos, de nível superior. A palavra tecnológica não é adequada, mas são os cursos curtos. Mas pouca gente quer fazer isso e, de novo, tem pouco prestígio. Não é? Então, eu acho que esse é uma coisa que... A outra coisa que é importante nessa discussão é que você não... É muito difícil você dar uma informação técnica de qualidade dentro de um sistema escolar tradicional. No Brasil, nos anos 70, houve uma decisão, acho que do governo militar na época, de fazer com que todo o curso secundário desse um título profissional. Todo o curso médio deveria ser vocacional, né? Isso durou alguns anos e depois foi abolido porque foi um fracasso absoluto. Lei 5.692. É isso, né? Exatamente. Então, houve uma tentativa equivocada, e se você tenta fazer, né, o ensino técnico dentro da escola regular, você frequentemente não vai conseguir. Você vai ver uma farsa, porque o ensino técnico ele tem uma cultura própria, né? Ele é uma cultura mais de chão de fábrica, é uma cultura... os alemães que são sempre citados como os grandes... Né, o grande exemplo de um ensino técnico profissional bem sucedido, né, é muito centrado na formação mestre-aprendiz, na aprendizagem no trabalho, né, na cooperação das escolas com as indústrias e com os sindicatos para combinar a formação profissional com cursos que são associados à formação profissional. Enfim, é uma combinação muito difícil, né? E o Brasil, de alguma maneira, copiou um pouco e tem um pouco da tradição do ensino profissional no sistema S. O Senai faz um ensino profissional em algumas áreas de bastante qualidade. Ele é capaz de formar a mão de obra para a indústria, ele é capaz de capacitar as pessoas, ele tem gente que sabe fazer isso, né? O que ele não faz é o outro, ele não faz a formação geral, né? E uma das questões que se coloca é como é que a gente pode juntar essas duas coisas, o que não é fácil. Existe no Brasil, hoje em dia, todo um sistema que eu chamo de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que eram as antigas escolas, os antigos Centros Federais de Educação Técnica, CEFETs, que haviam várias partes, todos os estados do Brasil tinham isso, eram Centros Federais de Educação Técnica, no tempo integral, bem financiados, de qualidade. O problema do CEFETs é que todo mundo que fazia o CEFET queria se capacitar para fazer um vestibular, para entrar na universidade. E os professores também não queriam ser professores técnicos, eles queriam ser professores de universidades, né? Houve uma tentativa, na época do governo Fernando Henrique, de forçar as escolas técnicas a realmente atender o aluno que não ia para a universidade. Isso teve uma enorme resistência, e o governo Lula transformou os CEFETs em institutos universitários, né? Todos os diretores viraram reitores, professores agora podem fazer pesquisa, né? E as escolas técnicas de nível médio, que esses institutos têm ainda hoje, elas dizem que elas fazem um ensino técnico integral com o ensino regular. O aluno fica em tempo integral, as escolas, em geral, têm boas condições, ele estuda ali, de manhã ele faz um curso tradicional, de tarde ele faz uma coisa técnica qualquer, e depois ele rapidamente esquece o técnico e se prepara para fazer o Enem e entrar numa boa universidade, né? Isso tem sido proposto como o grande modelo do ensino técnico brasileiro, evidentemente que não é, né? Essas escolas são seletivas, elas são poucas, mas pouca gente consegue entrar, isso não funciona. Então, essa questão ela não foi discutida aprofundadamente em todo esse processo de transição. O governo colocou que o ensino técnico agora é uma opção, mas como é que você faz isso? Existem algumas, eu estou talvez exagerando, quer dizer, a nova legislação ela abre várias possibilidades de como é que você contrata professores com uma formação mais prática, como é que você reconhece competências, enfim, ele tenta flexibilizar para as escolas para fazer isso. Mas não avançou muito essa discussão de como é que você vai fazer isso. A outra questão que eu acho que é uma questão mais complicada, que tem a ver com o ensino técnico, é toda uma discussão sobre o futuro do mercado de trabalho, né? Quer dizer, essa é uma discussão, isso está em toda parte, né? A gente está vendo que, com o avanço da automação, com o avanço da informática, da inteligência artificial, né? Muitas profissões estão desaparecendo. E quais são as profissões que estão desaparecendo mais rapidamente? São as profissões de rotina, seja rotina manual, seja rotina intelectual. Toda atividade repetitiva, ela pode ser feita por um computador, né? Ou por um robô. E
cada vez mais agora, mesmo atividades não repetitivas, porque com a inteligência artificial você começa a avançar mais em atividades que aparentemente eram exclusivas, digamos, do ser humano. O que sobra, aparentemente, na área de atividades técnicas não muito avançadas são atividades de serviço pessoal, na área de saúde, enfermagem, atendimento pessoal, enfim, tem todo um campo de atividades mais de serviço pessoal. Não é? Mas tem toda uma discussão complicada sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho. Os economistas sempre dizem, não tem importância. Quando vem uma nova tecnologia, ela destrói os trabalhos antigos e cria os novos. Não é? Até agora tem sido assim, mas será que vai ser mesmo assim? Não é? Quando você olha hoje em dia no mundo o desemprego que atinge os jovens, nos países mais desenvolvidos inclusive, não é? Você fica na dúvida se de fato você pode esperar que esse otimismo, não é? Que as coisas no final vão dar certo, vai se dar. E mesmo que der certo, você tem um problema aí de como é que você faz a transição. Né? Porque você vai. A velocidade em que você está tornando as atividades obsoletas é muito rápida. E a velocidade de como é que você avança e readapta para um futuro que você nem sabe como é que vai ser, é muito difícil. Né? Então, o que você faz com os cursos técnicos? Que tipo de formação você vai dar para as pessoas? Você vai ensinar o cara a ser mecânico para consertar o automóvel, agora o automóvel é todo computadorizado. Mas que tipo de formação que você dá? O que você faz com o ensino técnico? O que tem acontecido em muitos países é que a formação técnica vocacional ela tem diminuído, ela tem reduzido de tamanho. Então, eu acho que o Brasil, ao mesmo tempo, a gente está querendo ampliar a formação técnica profissional, porque ela não se desenvolveu, mas, ao mesmo tempo, você está indo de frente com uma revolução que vem por aí. A gente não sabe muito bem como lidar. É um problema também extremamente complicado. Eu acho que, combinando tudo isso, a minha impressão é que o ensino técnico ou vocacional, como se chama, ele vai ser no Brasil um nicho, ele vai continuar sendo uma coisa relativamente pequena. Eu não acho que o ensino médio brasileiro ele vai ser, em grande parte, um ensino vocacional. Mas ele pode ser maior e pode ser melhor do que o que existe até hoje. Existe um outro tema que é bastante complicado e que está nessa nova legislação, que é a chamada formação por disciplinas ou formação por competências. A educação tradicional ela se dá por disciplinas. Esse aluno tem história, tem geografia, tem direito, direito não está no ensino médio. Você tem, né, sociologia e filosofia que botaram no ensino médio pela pressão dos respectivos lobbies. Né? Agora, cada um é o seu professor, dá a sua aula na sua disciplina. Né? E aí tem uma crítica, que as disciplinas são compartimentalizadas, que não tem interdisciplinaridade, que etc. Como é que você faz com isso? E existe todo um movimento. Como é que eu vou de tempo? Como é que eu vou de tempo também? Tempo? Está ótimo. Está ótimo. 10 minutos. Bom, ainda faltam 10. Faltam 10. Então, digamos, a ideia de que você tem que dar uma formação por competência. O aluno tem que aprender, em vez de você ensinar matemática, você ensina ele a resolver problemas de matemática. Em vez de você ensinar português, né, você ensina para ele como é que ele é capaz de comunicar alguma coisa, etc. Né? E o Ministério da Educação tem uma coisa muito estranha, que é uma classificação das áreas de conhecimento, né, que ele adota e que, apesar de completamente equivocada, ele repete isso na lei do ensino médio, é que não existem 4 grandes áreas de conhecimento. Vocês não sabiam, vão saber hoje. Né? Elas são as linguagens e suas tecnologias, a matemática, que é sozinha, e suas tecnologias, a ciência da natureza e suas tecnologias, e as ciências sociais e humanas aplicadas. Por alguma razão, o Ministério da Educação decidiu que essas são as áreas do conhecimento. Né? A linguagem inclui dança, expressão corporal, português, matemática, tudo isso é linguagem. Né? Porque, de alguma maneira, você se comunica. Né? Depois, a matemática ficou sozinha. Eu nunca entendi por que a matemática ficou sozinha. Parece que os matemáticos não gostaram de ficar junto com ninguém. Então, resolveu que a matemática ficava sozinha. Uma discussão que houve lá, Deus sabe quando. Bom, e aí o Ministério da Educação entrou no processo de definir quais são as competências específicas de cada uma dessas coisas. E o documento da Base Nacional Curricular do Brasil tem 600 páginas. Eu comparo com o francês, o Socle Comanda da França, que são 60 páginas. Né? Nas 600 páginas, rapidamente aqui, para o ensino médio, existem 7 competências específicas e 28 habilidades na área de linguagem e suas tecnologias. Depois ele vai desdobrando isso e ele chega a dezenas e dezenas e dezenas de habilidades que são listadas nesse documento. Não é?
A língua portuguesa é só uma das linguagens, porque também tem a dança, depois tem a educação física, estudo de linguagem. Não é? Depois tem os campos de atuação das áreas de conhecimento, que vem a vida pessoal, prática de estudo e pesquisa, o jornalístico, o mediático, a atuação na vida pública e o campo artístico. E, no final, você tem 100 habilidades específicas que devem ser objeto da parte de formação comum em linguagem, na área de português. Aí só para dar um exemplo, uma dessas habilidades é analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitem a explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos e perspectivas, a compreensão de paródias e estilizações, entre outras possibilidades. Se o professor de português, lá no interior do Brasil, ele tem que ensinar a 100 habilidades e competências, inclusive essa. Tá? E eles acham que isso vai funcionar. Então, a subjacente a esse exercício, cuja arbitrariedade começa pela peculiar classificação do conhecimento nessas 4 áreas, é que ele permitiria uma vocação voltada para resultados interdisciplinar e livre da compartimentalização das disciplinas tradicionais. Eu gostaria só de mencionar que esse conceito de educação por competências ele tem origem na área da educação vocacional, prática, técnica, profissional nos Estados Unidos, nos anos 70, e a ideia é você identificar com clareza a capacitação dos operários ou dos técnicos na atividade específica que eles vão fazer um trabalho técnico manual. Não é? Isso cresceu muito, isso tem sido adotado, recomendado por várias instituições, muitos países, inclusive, tentam pegar essa maneira de classificar o conhecimento da área, que começa na área vocacional, e levar para toda a área de conhecimento. Então, você tem um esforço de estabelecer marcos, National Qualifications Frameworks, né? E vários países tentam fazer isso em grandes documentos. Agora, isso tem sido objeto de muita crítica também. Na própria Inglaterra, que avançou muito em relação a isso, eles estão voltando atrás. Há um famoso relatório da Alison Wolff, que é uma socióloga que se dedica a esse tema, mostrando como é que, na verdade, essas coisas elas não têm eco no mundo real. Elas não têm, o empregador não quer saber se a pessoa que ele está contratando ela tem as 4 ou 5, 10 ou 15 habilidades que ele deveria ter. Ele quer saber se ele tem experiência de trabalho e onde é que ele estudou. Basicamente é isso. E, enfim, a Austrália tem uma discussão sobre isso, etc. Então, eu acho que esses são alguns dos dilemas que eu acho que são coisas importantes que estão aí e que não foram discutidas. Deixa eu concluir rapidamente dizendo o seguinte: nesses 3 anos em que a primeira versão da reforma do ensino médio foi encaminhada ao Congresso Nacional como medida provisória, não houve um documento, como eu mencionei anteriormente, que expressasse com clareza um entendimento de como essas diversas questões deveriam ser tratadas. Não é? Também não houve um white paper, não houve um documento que pudesse ser discutido e não houve um processo de discussão adequado. Ainda se você conversar com o pessoal do Ministério da Educação, eles vão dizer, não, nós abrimos a discussão, nós tivemos milhares de pessoas que mandaram sugestões, nós tivemos reuniões de apresentar isso no Brasil inteiro. De fato, fizeram muita coisa disso. Agora, algumas das críticas que eu coloquei, nunca eu pude ter alguém da área de governo que dissesse, não, eu penso diferente. Eles simplesmente foram ignoradas. Eu e várias pessoas que achávamos que a gente deveria ter uma resposta qualificada. Por que você, quando você define as áreas de... Porque essa é outra coisa que a lei fez. As áreas as opcionais são essas 4 áreas estranhas que o Ministério usa. Em vez de fazer comum no mundo inteiro, como é que é no mundo inteiro? O aluno no ensino médio ele vai fazer uma formação mais na área tecnológica, uma coisa como STEM, ciência, tecnologia, matemática e engenharia, é uma coisa clássica. Ou ele vai na área de ciências biológicas, ou ele vai nas ciências sociais, onde vai puxar um pouco de economia, sociologia, um pouco de direito, ou ele vai nas humanidades. Essas são as áreas, não é matemática e linguagens, e ciências em geral, depois ciências sociais e humanas. Ninguém faz isso. Né? Essa discussão eu coloquei, outras pessoas dentro do Ministério da Educação colocaram, o Ministério da Educação não teve ninguém que parasse para dizer, não, eu penso diferente. Simplesmente impuseram uma decisão que foi tomada, não se sabe muito bem como. Né? Então, eu acho que existe um processo de funcionamento, né, que vem, eu acho, desse inchamento do sistema educacional, a partir de todos os grupos de pressão que se mobilizam, cada um defendendo o seu pedaço, que vem, eu acho, da época do governo Lula, que teve continuidade no governo Temer, e que agora chegou numa situação complicada, porque o atual governo vê que não está funcionando bem, mas não sabe muito bem por onde e qual é o problema, como é que vai lidar com isso. A elaboração
da Base Nacional Curricular Comum, havia uma ideia de que isso teria que estar pronto até o final do ano passado, porque o governo ia acabar, então tinha que entregar isso pronto. Foi feito um esforço grande em relação a isso, mas todas as objeções mais fundamentais e as críticas mais fundamentais nunca foram respondidas, e saiu um documento com aquela frase que eu citei, que é típica, né, e que eu acho que é um documento inviável. Outro dia, o governo publicou as diretrizes para o ensino técnico, para as áreas, diretrizes para os chamados itinerários formativos. Quer dizer, como tem os 4 ou 5 itinerários formativos, eles publicaram uma diretriz, é uma matriz que tem 4 ou 5 grandes funções, depois tem as áreas de conhecimento, multiplica um pelo outro, dá 20, que dentro de cada 20 tem 10 ou 15 competências, enfim, é uma dessas elucubrações ministeriais que não tem o menor sentido, né, que saiu agora, assinado pelo ex-ministro que acabou de sair, mas com data de 31 de dezembro do ano passado. Né? Enfim, é um documento que está aí, existe uma documentação. Né? Eu acho que o resultado desse processo é que o Brasil, infelizmente, sai a partir se supostamente essa base foi aprovada no ano passado, ano que vem já deveria entrar em funcionamento o novo sistema. Eu acho que o Brasil está entrando ele sai de um ensino médio claramente obsoleto e ele entra no terreno desconhecido de um novo sistema mal alinhavado e pouco entendido. Não é? Eu acho que talvez exista uma coisa que possa minorar o problema, é que a legislação ela ficou muito flexível, ela ficou muito aberta. Ela ficou com muita possibilidade dos estados, das escolas criarem formas novas, criarem alternativas, enfim. Houve um esforço que eu acho que foi meritório de flexibilizar. Né? E aí, dependendo da iniciativa que possam ter alguns estados, algumas redes escolares, etc., podem acontecer coisas interessantes. Mas eu acho que a ideia de que isso é uma coisa difícil, porque a tradição brasileira, você usa toda a rede escolar, fica parada esperando o que o Ministério vai dizer. Né? O Ministério agora está dizendo, olha, nós estamos dizendo esse negócio aqui que é muito complicado, mas você não precisa, na verdade, fazer isso, você pode fazer mais ou menos o que você quiser. Eu acho que é assim que nós estamos em relação ao ensino médio. Eu acho que eu termino por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Muito boa a conferência do especialista Simão Schwarzman. Ele trabalhou mais de 30 anos na Fundação Getúlio Vargas. É uma credencial que poucos têm. E se debruçou muito sobre os aspectos da educação brasileira e demonstrou isso hoje aqui, falando que a qualidade da nossa educação é precária. O que se publicou sobre o ensino médio no governo passado, como medida provisória, se fez sem um estudo acurado. A inovação mais importante foi impedir que permanecessem 13 matérias no currículo. Com a nova legislação, o ensino técnico passou a ser também uma opção. Essa proposta da BNCC foi muito discutida, mas apresenta uma série de problemas. O primeiro dilema abordado pelo professor Schwarzman é como manter um padrão de excelência numa rede visivelmente desigual. E aí, naturalmente, ao final, ele faz um apelo para que haja um entendimento do federal com os estados e municípios. Cerca de 1/3 dos que chegam ao ensino médio não vai ao final do curso. O sistema de cotas não é o maior dos nossos problemas. Cerca de 70% a 80% dos alunos chegam mal ao ensino médio. Temos que atender de forma diferenciada a alunos diferentes. O segundo dilema abordado por ele é a questão do currículo único, preferentemente de alto padrão. Ele é a favor do currículo único. Não se deve querer ensinar tudo a todos, isso é impraticável. Queremos formar jovens com a cultura de um gentleman, como se faz na Inglaterra e um pouco nos Estados Unidos. O modelo que vigora até hoje é o da reforma Capanema. Capanema ficou 11 anos à frente do Ministério da Educação, mas em tempos idos. Aliás, com ele nasceram todas as entidades do Sistema S, Senai, SESC, SENAC. O aluno deve poder se aprofundar, como pede a taxonomia de Bloom. O aluno não deve ficar apenas no nível cognitivo. A educação deve oferecer opções.
Na Inglaterra se avalia o jovem aos 15 anos. Discute-se muito qual deve ser a parte comum, que não deve ser entupida de matérias. Hoje temos 13 matérias no ensino médio, ainda continua isso. A Lei 5692, de 71, foi equivocada, Lei Passarinho, obrigando a existência de profissionalização compulsória. As escolas não foram preparadas para isso, com laboratórios, com professores especializados. Então, como fazer isso? O Senai faz cursos de grande competência, o Cefet também é elogiável, embora transformado no governo passado em instituições universitárias. Não é o melhor modelo brasileiro de educação técnica. Uma discussão complicada é sobre o mercado de trabalho. O Brasil tem que ampliar nossa educação técnica para saber o que vem por aí, são as inovações. Outro problema é a formação por disciplinas. Em vez de ensinar matemática, ensina-se a resolver os problemas da matemática. O documento do BNCC tem 600 páginas, o que evidentemente é um exagero. É um documento excessivamente complexo e inviável, segundo o professor Simão Schwarzman. Esses dilemas precisam ser bem resolvidos. Nossas ideias têm sido ignoradas, especialmente pelo MEC. Há uma espécie de linchamento educacional contra o qual nós devemos todos nos insurgir. Muito obrigado ao professor Simão Schwarzman pelas suas palavras, pela sua vinda à Academia Brasileira de Letras, que se sente orgulhosa de recebê-lo. E nós vamos encerrar a sessão de hoje, convidando todos os presentes, inclusive os acadêmicos, aos quais agradeço a presença, para, na próxima quinta-feira, o prosseguimento deste ciclo com um trabalho sobre educação à distância, a cargo do professor Celso Nisquet. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.